reativa com restrição por tensão, mais conhecida também como QV ou QU, né? Apesar do nome ser um pouco grande, nós vamos ver que ela é relativamente simples, né? Então vamos tentar falar um pouquinho sobre ela. E vamos mostrar onde que ela é aplicada, né? Que é na proteção de sistemas com fontes renováveis de energia. Esse trabalho foi feito por toda a equipe da Comprove e o objetivo dele foi apresentar um pouco dessa função, né, que é a direcional de potência reativa com restrição por tensão, e dentro dele nós vamos apresentar os princípios básicos de operação, né, valores típicos de ajuste e os modos operativos dessa função. Dentro disso, nós vamos apresentar também uma ferramenta automatizada e capaz de avaliar essa função por completo. Bom, todos nós sabemos que nos últimos anos houve um crescimento considerável das energias renováveis, né? E esse aumento dessa capacidade de fornecimento trouxe, né, geração de empregos sem um prejuízo ambiental, né, que é uma questão bastante discutida nos dias de hoje. Antigamente, quando começou a crescer essa questão das energias renováveis, geração distribuída, havia uma recomendação inicial, que era desconectar todas essas gerações em situações de contingências. Porém, com os estudos, com o aperfeiçoamento, nós fomos vendo que os sistemas distribuídos, eles podem contribuir com o fornecimento de reativo para manter a estabilidade da tensão durante alguma contingência. Dito isso, então a desconexão ela só vai ser feita quando o sistema passar a demandar uma quantidade significativa de reativo. Então está aí o porquê dessa função, né, direcional de potência reativa com restrição por tensão. Como o próprio nome já diz, ela vai levar em conta módulo da tensão, módulo da potência reativa e a direção desse fluxo de potência reativa. Então essas três grandezas elas vão ser levadas em conta para a atuação dessa proteção. Então a operação é em função de uma subtensão aliada a um nível de solicitação de reativo da rede. Nesse trabalho, então, nós vamos realizar testes em EDs comerciais, demonstrando, então, a ferramenta hardware e software, como que ela vai ser útil para a avaliação dessa proteção. Bom, nossa ferramenta, então, vai simular situações de contingências e vai avaliar de forma automática todos os cenários testados. Pois bem, falar um pouco das características dessa função, né, direcional de potência reativa com restrição por tensão. Ela realiza a retirada atrasada das unidades geradoras que não estão contribuindo para a manutenção da tensão, conforme eu mencionei anteriormente. Então, o objetivo é o quê? Reduzir essa queda de tensão causada por uma falta. Então, se a minha unidade geradora está contribuindo para manter essa tensão, eu não devo retirá-la. Caso contrário, né, a gente faz a retirada dessa unidade. Então, essas condições de operação, que eu já até comentei, seriam uma condição de unidades consumindo reativo, né, subexcitadas, e uma tensão abaixo da nominal, que geralmente é 0,85 PU. E quais são as características que podem englobar essa proteção? Então, ela é um direcional de potência, então você pode ter a direcionalidade de potência sendo limitada por um ângulo, você vai ter a restrição por tensão e você pode ainda ter um pick-up tanto de potência quanto de corrente. Então, eu posso ter uma corrente mínima, posso ter um ângulo para aumentar ou diminuir essa região e tenho que ter a minha restrição de tensão. Então, vamos entender um pouquinho do diagrama lógico, né? Vai ficar bem mais claro e a gente vai ver que é um tanto quanto simples. Então, eu tenho a medição da minha corrente e tensão. Essa corrente ela deve ser maior que uma determinada corrente de ajuste. A corrente e a tensão medidas vão me dar uma potência que tem que estar dentro daquela região que eu parametrizei, né? E a minha tensão tem que ser abaixo de uma tensão de ajuste. Dito isso, atendido todas essas condições, eu tenho dois temporizadores. Então, você tem, basicamente, uma proteção de backup dentro da sua proteção. O que seria isso? O temporizador de tempo T1, ele vai fazer a retirada da sua unidade geradora. Caso ela não seja retirada por uma falha
ou não seja suficiente essa retirada, existe uma temporização de tempo T2, onde vai retirar todo o ponto de conexão da sua geração distribuída com a rede. Então, vai tirar todo o seu parque de geração. Então, vemos aí que o diagrama lógico da função é uma situação bem simples. Passando agora um pouco para a ferramenta desenvolvida. Então, nós temos a condição de fazer testes direcionais de potência. Então, nossa ferramenta, ela faz teste não só direcional de potência reativa, ela faz teste direcional de potência ativa, reativa e aparente, com todos os tipos de características que eu mencionei. Então, aqui você cadastra a sua característica direcional e aqui você tem as condições que são limitantes para esse tipo de função. Então, você tem aqui um limite de tensão e um limite de corrente. Então, está aí a sua restrição por tensão e o seu pick-up de corrente. Todos característicos dessa função. Dentro da ferramenta, nós temos 3 tipos de teste. Então, vou falar sobre cada um deles. Nós temos o teste de disparo, de busca e de percurso. O teste de disparo, esse primeiro aí que vocês estão vendo, a ideia é simular pontos dentro da minha característica. Então, eu vou ver regiões de atuação e não atuação, mas a ideia é eu verificar o tempo de atuação dessa proteção. Como ela é parametrizável, esse tempo, então eu quero ver a precisão do relé, a precisão desse tempo. E eu posso ainda adicionar vários pontos através de uma sequência, onde eu defino um valor inicial e final de potência aparente, um ângulo da potência e os passos de incremento. Então, eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim. Então, aqui nessa situação, eu fui variando a minha potência aparente, né, de um determinado valor até outro valor, e fui variando o ângulo de 0 a 360 graus. Então, 360 graus. Então, ele me retornou todos esses pontos para eu poder testar. A ideia é que esses pontos aqui, que estão fora da minha região, não atuem, né? Então, não vou avaliar, vou acabar não avaliando o tempo, né? A precisão do tempo, eu só vou avaliar se ele vai atuar ou não. No caso aqui, ele não deveria atuar. E na minha região achurada aqui, os pontos deveriam atuar dentro do tempo parametrizado. O próximo teste seria o teste de busca. A ideia desse teste é identificar o limite da característica de atuação. Então, o tempo de atuação dessa característica, ele é considerado, mas ele não é avaliado. Por que ele não é avaliado? Porque a gente está falando de uma região indefinida. É uma região onde eu quero buscar o limiar entre não atuar e atuar. Então, eu estou passando da região de não atuação para uma região de atuação. Então, ali eu posso ter uma variação no meu tempo de atuação. Então, eu geralmente não avalio a precisão de tempo. Só avalio se ele vai atuar dentro de uma tolerância. Né? Então, ele também, assim como o teste de disparo, ele pode adicionar linha de busca através de sequência. Nós vamos determinar o ponto exato dessa mudança da característica de não atuação para atuação, e todos os pontos dessa reta, eu vou demonstrar mais para frente, eles são utilizados como possíveis pontos de teste. Então, quando eu definir uma reta, dentro dessa reta, se houver uma mudança de não atuação para atuação, nós podemos ter demarcado ali. E a aprovação, conforme mencionei, é quando a transição encontrada estiver dentro da tolerância definida. Então, vamos ver aqui um exemplo onde também foram adicionadas retas em sequência. E aqui você vê que bem na transição são inseridos os pontos teóricos, né, onde deveria acontecer essa transição. Então, vocês vão ver que tem uma regiãozinha achurada aqui que é a tolerância do meu relé. Se os pontos encontrados estiverem dentro dessa tolerância, eles vão ser colocados como aprovados. E qualquer mudança dentro dessa linha que foi adicionada, ela vai ser demarcada. Então, por exemplo, aqui eu configurei a característica sim, mas se eu tiver errado e a característica estiver aqui acima, o software vai achar essa transição aqui em cima e vai dar como reprovado porque ele não está dentro da tolerância. Por fim, o último teste que nós propusemos nesse desenvolvimento seria o teste de percurso. Qual a ideia? Sair também um pouco desse teste estático, né? O teste de disparo de busca acaba que é um teste estático. Então, a ideia é eu verificar essa característica
da função através de um vetor de deslocamento de potência. Então, eu estaria fazendo um teste dinâmico. Então, eu vou definir, então, uma trajetória que pode ser uma reta ou um arco ou espiral. Essa reta ela pode ser definida como potência ativa e reativa, e o arco espiral é uma potência aparente e um ângulo. Dentro dessas duas condições de trajetória, uma variável vai definir o passo do teste e a outra vai variar dentro dessa proporção. O teste é finalizado logo que ocorra uma atuação da função ou no final de um percurso. 5 minutos, Gustavo, por favor. Tá, ok, obrigado. Então, como eu mencionei, o teste ele só vai ser encerrado assim que ocorra uma atuação ou no final do percurso. Se o percurso não passar dentro da característica, então não vai atuar. Se ele passar dentro da característica, a gente espera que ele atue. Então, eu estou verificando o comportamento da função de posse de uma condição dinâmica, onde eu vou variar tanto potência ativa quanto reativa. Então, no caso, essa seria algumas trajetórias que eu defini para o teste de percurso. Por exemplo, então aqui eu defini, eu quero iniciar nessa determinada potência aparente, com esse ângulo, aproximadamente uns 170 graus, e vou finalizar aqui com um ângulo próximo de 20 graus e com essa potência. Então, ele vai fazer todo esse percurso, ele vai começar a geração nesse valor e vai fazendo o percurso e verificando se houve atuação ou não. Assim que houver atuação, nós vamos parar a geração e vai ser identificado. Se essa atuação estiver fora da região de operação, ela vai ser marcada como vermelho. Se ela estiver dentro da região de operação, ela vai ser marcada como verde, que estaria aprovado. Bom, e para fazer os testes, nós utilizamos uma mala um pouco menor, mas nem por isso menos potente e menos robusta, que foi a 6707. Como a gente precisava testar apenas um sistema trifásico, e ela nos proporciona aí 4 canais de tensão e 3 canais de corrente, cada canal de corrente com 32 amperes RMS, 210 VA de potência, e 4 canais de tensão de 300 volts e 100 VA de potência, e ela é totalmente compatível também com a 6850. Então, nós utilizamos essa mala 6707. E o caso, como que foi parametrizado? Nós, então, definimos a tensão nominal de linha, 115 volts. Definimos as tolerâncias de acordo com o manual do relé. Então, tolerância de potência, de tempo e de ângulo. Então, tudo isso é parametrizável em função do manual do relé. Definimos um limite de tensão máxima, ou seja, aquela restrição por tensão, ou seja, a tensão tem que ser no máximo aí 0,85 PU. O pick-up deverá ser pelo menos 100 VAR de potência. Definimos a direcionalidade mais e menos 90 e, como eu mencionei, as tolerâncias todas do manual do IED. E, por fim, nós obtivemos aqui todos os testes conforme esperado. Então, no teste de disparo, os pontos fora da minha característica, todos não atuaram, por isso estão marcados em verde. Dentro da característica, todos também marcados em verde porque atuaram dentro do tempo parametrizado. Aqui no teste de busca, todos os pontos eles foram encontrados dentro da região de tolerância, então estão validados. E aqui, dentro dos meus percursos, vocês podem ver que ele está marcado com a bola verde exatamente no momento onde houve atuação. Então, como a atuação foi realizada dentro da minha região demarcada, ele está como aprovado. Bom, por fim, para a gente concluir, o que a gente conseguiu? Então, conseguimos validar a função direcional de potência reativa com restrição por tensão em todos os modos operativos, avaliamos essa temporização que eu mencionei da função, e a gente vê que é uma função com uma solução simples, mas é confiável e rápida, e ela pode causar a melhoria da estabilidade da tensão, simplesmente por olhar a direção de potência reativa e o nível de tensão.
E a ferramenta de teste nos proporcionou o quê? Que com ajustes específicos e automatização, a gente consiga uma rapidez e precisão nos resultados de teste. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço, convido a todos a entrar aqui no nosso QR Code e seguir nós em todas as redes sociais aí.